Então é isso, mais um episódio da Lanterna Literária e hoje vamos falar sobre Animal Farm, ou Revolução dos Bichos, ou Fazenda Animal, depende da tradução que você quiser. Escrito por Eric Arthur Blair. Rafa, mas não foi George Orwell? Sim, George Orwell era pseudônimo. Mas enfim, foi escrito aí no século XX e vamos começar do começo, introduzindo quem foi o George Orwell, né? Foi um autor britânico do século XX, como eu comentei, e seus maiores escritos, assim, são para criticar governos autoritários e tirânicos e tudo mais. Inclusive, ele participou da Guerra Civil Espanhola, só para dizer. E aí que tá, os caras botam ele na direita, na esquerda, mas não vem ao caso aqui de qual aspecto político ele estava. Vamos falar sobre o livro e a crítica a governos autoritários no geral. Podemos dizer que Animal Farm é uma grande zoeira com a União Soviética, porque a ideia do George Orwell é criticar exatamente esse tipo de governo, e inclusive tem zoeiras diretamente feitas contra a União Soviética nesse livro. O que acontece? A gente tem uma fazenda normal do interior da Inglaterra, até aí beleza, que é governada pelo fazendeiro, beleza, só que em determinado momento os animais se rebelam contra eles. Mas já, tipo, fuja das galinhas, só que ao invés de fugirem, vão tomar a fazenda. É mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Então o livro gira em torno de uma rebelião liderada pelos porcos, só que com os outros animais apoiando, derrubando o fazendeiro, expulsando ele e tomando a fazenda para si. Agora eles são donos dos meios de produção, já ouviu isso antes? Durante o livro nós vamos acompanhar principalmente dois porcos, né? Napoleão e Bola de Neve, mostrando como é que agora a vida na fazenda vai funcionar, entendeu? Com a grande promessa de que dessa vez vai ser diferente. Agora as coisas vão funcionar, não vamos mais ter a tirania dos humanos aqui na nossa fazenda, nós vamos governar a fazenda de animais para animais, entendeu? Sem intervenção dos humanos. Então tem todo aquele simbolismo, vamos dizer, que você já deve ter pego com a relação à União Soviética. Porque o George Orwell faz, inclusive, brincadeiras com esses dois porcos, entendeu? Porque o Napoleão representa Stalin e o Bola de Neve representa o Trotsky. E isso, inclusive, é quase um Ctrl-C, Ctrl-V da história deles. Mas a gente já fala mais sobre isso. Bom, as primeiras coisas ali que acontecem, que vale a pena dizer bom, temos que mudar as coisas, não podemos agir como os humanos agiam. Então eles fazem como se fossem os 10 mandamentos ali dos animais que eles têm de seguir. Então eles basicamente criam essas regras que os animais devem seguir. Não pode dormir na cama, não pode dormir na cama é coisa de humano, não pode beber álcool, que é coisa de humano, enfim. Não pode andar em duas patas, tem que andar em quatro patas, como os humanos e tudo mais. Ele deixa que eles destacar, mas a galinha só tem duas patas, ela anda normal. Mas, enfim, vocês entenderam. E o livro vai se desenvolvendo por meio disso. Só que tem alguns comentários muito interessantes que eu gostaria de pontuar sobre esse conceito depois da tomada, porque a tomada da fazenda é rápida. O que importa é como que os porcos estão agora liderando essa fazenda, entendeu? Que na promessa do partido deles é que eles seriam muito diferentes dos humanos, entendeu? Não seria mais um governo como o dos humanos é. E aí que tá, né? Um dos primeiros pontos e o que mais me chama a atenção, inclusive, é a questão da linguagem. O partido chega com a cartilha inicial, coloca na fazenda e vai a partir de agora essas serão as regras que vão nos diferenciar do governo dos humanos. Só que de vez em quando a gente vê um dos porcos fazendo uma coisa diferente. A gente vê ele mudando um pouquinho, até quebrando uma regra, dormindo na cama e tudo mais. Nossa, mas que estranho, mas não... No mural dizia que não podiam os porcos, não podiam os animais dormirem na cama, isso era coisa de humanos. E aí eles veem que no dia seguinte a placa está, dormir na cama é coisas de humano, exceto se for um porco. O porco pode. Opa, não, já devia estar aqui, né? A gente que não prestou atenção, né? E não vai dizer que eles mudaram. Tu já leu outro livro do George Orwell, né? O 1984, deve ter percebido que é basicamente a nova língua. Basicamente eles estão trocando as coisas conforme for necessário. Então o partido ele vai começar com aquela cartilha dele. Quando for necessário, ele vai alterar aquilo para beneficiar quem? Os animais? Não, eles próprios. Então basicamente a gente vê a tirania, a ascensão da tirania dos porcos. É basicamente isso que acontece. E isso acontece a todo momento, com os porcos tendo de trocar informações conforme for necessário. E aí tem vários personagens em destaque, mas um que eu queria muito falar é o cavalo, que, se não me engano, em inglês é Boxer o nome dele. Só que nas versões em português eu acho que eu vi com Sansão. O que acontece? Ele é forte, leal e ingênuo. É tudo que o partido quer. E por quê? Ele tá sempre trabalhando, falando, não, agora a fazenda é nossa, a revolução aqui foi nossa, a gente vai seguir aqui tomando conta da fazenda, beleza? Beleza. Então ele tá trabalhando, e a gente vê que parece que as coisas não estão dando muito certo, tá gerando alguns problemas, então você fala, não, eu vou trabalhar mais, então eu vou aqui me esforçar, né, dar minha vida, meu sangue pelo partido aqui para fazer isso aqui dar certo. Acontece uma coisa que particularmente me irrita ver isso acontecendo. Não é uma crítica ao George Orwell, é uma crítica à atitude dos porcos, entendeu? Então, assim, o George Orwell acertou muito em falar esse tipo de coisa. Os porcos vão apertando. Cada vez mais, apertando, sugando um pouquinho mais, apertando de pouquinho, e aí, enfim, pequeno spoiler aqui, o cavalo não aguenta. E é meio óbvio que ele não ia aguentar. Tipo, o livro, desde o começo que a gente vê o cavalo agindo ali, a gente vê que ele não vai durar muito. E aí o que acontece? Ele vai ficando mais fraco, vai ficando mais velho, mais cansado, que é normal, pelo tanto que ele trabalhou ali, o tanto que ele se dedicou, que ele tá entregando a sua vida pro partido, entendeu? Quando
ao momento certo, o partido se livra do cavalo, quando ele começa a virar um problema. Fala, esse cara já não tá mais trabalhando tanto, esse cara já não tá dando o retorno que ele tava dando. E aí é espalhada a notícia de que o cavalo, não, ele foi pra um lugar melhor, ele foi pra descansar e tudo mais. Ele já trabalhou demais. E a gente descobre que o cara foi mandado pro abatedouro. O cara tem muitos pontos, assim, muitos. A gente vai ver vários animais conversando sobre como que a vida está acontecendo aqui agora, entendeu? As coisas estão mudando. Umas coisas parece que mudaram, outras não, outras parece que pioraram. E aí pensam sobre coisas de quando ainda a fazenda era governada por humanos, e agora está realmente melhor. Como é que a gente vai lidar com isso? E ver opiniões divergentes. Tem uns que vão continuar ainda defendendo, falando, não é nada, é normal isso aqui. Ou não, ó, as regras não mudaram, a gente que não tinha entendido direito. Opa, peraí, esse negócio da regra mudar, meu amigo, é o que mais aparece ali. Isso é muito interessante como que as regras foram mudando, entendeu? Conforme foi chegando a necessidade deles e como que os animais se dividiram entre os que acreditaram ainda no partido e falaram, não, a gente interpretou errado, ou os que acreditavam, não, a placa não estava assim, ela não estava desse jeito. Tem alguma coisa errada aqui. Sobre a questão dos porcos, tem cenas interessantíssimas que eu falei que são alegorias barra simbolismos da... Eu sei que só pode ser uma coisa ou outra, mas vai fazer sentido. Em relação ao Stalin e ao Trotsky. Por quê? Lembra da história real mesmo do Trotsky sendo morto pelo Stalin lá, sendo perseguido e tudo mais, tendo de fugir depois sendo morto? Se não me engano, ele morreu machadada, não foi? Enfim, aqui acontece basicamente a mesma coisa. O Napoleão começa a desconfiar do Bola de Neve, achando que ele vai tomar o poder dele, achando que ele vai começar a controlar, que vai dar problema, que não sei o quê, e aí ele começa a perseguir, entendeu? Ou seja, a gente vê as rinchas acontecendo no próprio partido. O partido que era dos porcos, que era pra ser aquela união ali, para governar os animais e tudo mais, já estava numa situação bem diferente, não igualou nada, tipo, os animais estão sempre mais embaixo e os porcos estão aqui mais em cima, e aí agora a gente vê que dentro do partido começam as rinchas, entendeu? A gente vê os dois porcos brigando, e o final é igualzinho, tipo, o Bola de Neve tem que fugir. Chega nisso e a fazenda passa a ser governada pelo Napoleão. Aquilo que estava sendo dividido o poder ali entre os membros do partido foi se concentrando na mão do Napoleão, entendeu? Principalmente ele como ali o chefe do partido. Tem a questão de como é que isso vai sendo divulgado depois para os animais, como é que vai indo. Então, é sempre de alguma maneira que favoreça o partido. Tal animal foi descansar, tal não sei o quê. Ou acabar com a reputação do cara. Tipo, tal animal ali ele era um traidor, ele tinha que ser perseguido mesmo, ele tinha que não sei o quê, ele tava em complô com os humanos. Se a gente não apoiasse, os humanos iam voltar ao poder, assim. É sempre algum discurso assim. E é muito interessante ver isso sendo aplicado, tipo, numa brincadeira, que é botando como se fosse uma fazenda, entendeu? É muito interessante isso. E aqui tá, uma coisa muito curiosa é que a narração desse livro é feita, vamos dizer, de maneira externa. A gente não tá acompanhando um personagem o tempo inteiro, entendeu? A gente tá vendo como se fossem relatos de coisas que estão acontecendo ali na fazenda. Não tem basicamente um personagem principal. Você pode considerar, vamos dizer, o Napoleão como personagem principal. A gente acompanha vários núcleos de animais, entendeu? Várias coisas. E muitos são acontecimentos coletivos, vamos dizer. São eles conversando entre eles, discutindo entre eles e coisas entre eles. Isso é uma maneira bem interessante de contar que, vamos dizer, o personagem principal são todos os animais da fazenda. Então, que estão sendo afetados pelo novo regime ali do Napoleão. Bom, e agora a parte sem spoilers acabou. Vamos comentar um pouco sobre o final do livro. Então, caso tu não tenha lido ainda, não tem problema, pode ir. Depois, quando tu ler o livro, você volta aqui, ou se não se importar com spoilers, vamos lá. O que vocês acham do final desse livro? Porque, assim, é uma cena muito impactante, porque a fazenda, ela continuou tendo relações, vamos dizer, econômicas com outras fazendas. Então, eles tinham contato com outros fazendeiros. E as coisas repercutiam no sentido de, agora você viu que agora a fazenda é governada por animais, entendeu? Bom, e aí a gente vê, não é um, mas um grupo de animais, eles olham, acho que não é por uma janela, e veem os porcos conversando com os humanos. Só que os porcos, assim, já estavam andando em duas patas, já tomavam álcool, bebia na cama, enfim. Bebia na cama, dormia na cama, enfim. E aí mostra aquela frase que talvez, eu acho que é a frase mais famosa desse livro. E agora nós não sabemos mais diferenciar os porcos dos humanos. Cara, que final da hora. Tipo, é muito bom porque mostra que só trocou poder. Tipo assim, eles continuam fazendo as mesmas coisas que criticaram os humanos, entendeu? Eles não trouxeram um regime melhor, alguma coisa assim. Não, eles tomaram o poder quando não pioraram a situação do pessoal que estava vivendo ali na fazenda, dos animais, entendeu? É muito impactante, porque é isso. Todo aquele discurso foi para água abaixo. Até eu acho que mostra um pouco da realidade do Orwell também, de desilusão com ideias políticas, enfim. Eu acho esse final realmente bem interessante. Convido vocês a comentarem aí o que vocês acham desse final. Bom, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e auf Wiedersehen.